De volta para o segundo bloco do Sobriedade, sim. Hoje rodeado por autoridades aqui, né, padre? A gente está chique demais, né? Chique no último. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, para os senhores vereadores. Quais são, assim, pontualmente, as medidas concretas que vocês estão tomando já na Câmara dos Vereadores? O que vem acontecendo de concreto já aqui na Arquidiocese de Campinas? Você quer começar? Então vou eu. Primeiro você que é convidado, depois... Eu estou no primeiro mandato, diferente do Rossini, que tem experiência. Eu fui candidato 3 vezes, na terceira Deus me permitiu estar eleito. Então eu já fazia esse trabalho com a pastoral e hoje um dos motes do mandato é trabalhar essa questão, sim, relacionada, não tem como desvincular isso. Eu falo que eu sou agente, estou vereador. E nós fizemos algumas ações no município de Hortolândia a partir do nosso mandato. Um deles foi a questão de debater a internação compulsória. O vereador Rossini estava lá presente conosco em uma das atividades, Padre Ivo, Padre Eugênio, e nós ousamos, eu falo ousamos porque a gente convidamos o judiciário para vir fazer essa relação conosco, construir essa relação conosco. O juiz, um dos juízes locais, gostou da ideia, porque até então, assim, essa questão, quando a gente foi discutir internação compulsória, era mais um pano de fundo porque estava no auge, mas era para discutir a questão da dependência química em si. Então, foi uma marca para chamar a atenção mesmo. O juiz gostou, e a partir daí a gente começou a ter uma relação com o judiciário, porque qualquer ideia, Mônica, é dividir... Só para quem não sabe lá em casa, o que vem a ser internação compulsória? É quando você é internado contra a sua vontade. E quem toma essa iniciativa? Normalmente uma decisão judiciária, né? Uma decisão do juiz. Então, assim, qual que é a ideia? Envolver todos os atores da cidade. O executivo, que tem a sua responsabilidade, tem que executar, tem que ter lá os organismos para execução, o judiciário, o legislativo e os organismos da Igreja Católica e nós, que somos a Pastoral de Sobriedade. Então, nós fizemos esse trabalho, deu uma guinada, acho que a pastoral, que já era conhecida, passou, é até uma referência, o juiz... A todo momento, quando nós nos encontramos, ele pergunta da Pastoral de Sobriedade. Que legal. E a partir daí surgiu uma proposta do próprio judiciário local para que nós fizéssemos o trabalho em conjunto. E aí chamamos o secretário de saúde, o secretário jurídico, e estamos elaborando um plano, uma ação lá para o município envolvendo o judiciário, executivo e legislativo. Então, a ideia era só jogar a conversa assim para escutar, ou vocês chegaram a uma conclusão? São contra ou a favor? Como é que ficou isso? Não, assim, a Igreja Católica, nós somos contrários a você fazer internação compulsória. Natural que há casos e casos, mas não é dessa maneira que se resolve, né? Mas a ideia era discutir isso, até porque as pessoas estavam confusas. Era uma lei recente, um decreto recente do governador, e aí é obrigado, não é? E se é obrigado, de que maneira? Então era discutir isso. Debater essa questão da humanização. Hoje não tem mais internação da pessoa que tem problemas mentais. Já foi abolido isso, né? Então não tem sentido nós voltarmos no passado com essas internações compulsórias. Você sabe que eu vou fazer meio que o advogado do diabo aqui, sendo um pouco contrário a isso, para que a gente possa aqui também os três debatermos a esse respeito. Eu acho que o ideal seria que a pessoa quisesse uma internação. O ideal, eu estou dizendo, né? Para quê? Para que ele possa absorver tudo aquilo que ele tem para receber numa comunidade terapêutica, através de um despertar espiritual, através das pessoas que estão lá para dar uma força para ele, enfim, tudo aquilo que está ali à espera dele. Mas hoje em dia, para mim, Mônica, não estou falando em nome da pastoral, estou falando como pessoa única aqui. Eu que perdi um irmão por conta de alcoolismo, eu hoje não deixaria isso ter acontecido. Eu teria internado ele compulsoriamente. Pois é. Eu assumiria essa conduta. Não sei, eu acho que é por isso que eu perguntei se vocês fecharam uma questão, né? Porque eu acho que isso tem sempre esse outro lado. Eu acho que a gente continuar dando à pessoa a liberdade é o ideal. Porém, eu acho que a pessoa, quando ela está dependente a um ponto
muito grande, ele não tem a liberdade suficiente para poder Mônica, raciocinar. Só para finalizar, vereador Rossini, assim, eu concordo, assim, tem algumas situações a casos e casos, mas eu que sempre digo, padre, digo para todo mundo, quando você vai fazer curativo, você vai costurar, você vai colocar gás para cicatrizar, dá muito trabalho. O ideal é fazer a prevenção. Então, assim, mas a maneira como está hoje... O problema, Mônica, até aproveitando essa discussão, na verdade, a internação compulsória ela não tem que ser vista como a única alternativa. Claro. E nem a principal. Não, eu estava claro colocando que a prevenir como é melhor, última, né? Porque você tem a internação compulsória, aquela determinada pelo juiz, Exato, você tem a internação involuntária. Existe uma lei federal, a 10.216, que foi da reforma psiquiátrica, que prevê internação voluntária, que são as comunidades terapêuticas, involuntária e compulsória. Eu acho que você falar que em algumas situações a compulsória ela não é necessária, nós estamos querendo negar uma realidade. Em algumas medidas, a internação compulsória, determinada pelo juiz, como medida de proteção à vida, né, ela tem que ser... Uma condição sine qua non, o Estado tem que garantir isso. Mas não é isso que resolve o problema. Mas esse debate foi colocado na sociedade, infelizmente ele acabou tomando um viés político, ideológico, né? Porque na contrapartida daqueles que, muitos, não vou falar todos, alguns que se colocam contra a internação compulsória, defende a linha da redução de danos, que é o direito do cara quiser usar, né? Enfim. E aí, para tentar também em Campinas a gente debater isso, eu propus na Câmara uma comissão especial de estudos. E essa comissão realizou 17 reuniões, encontros com representantes da área da saúde mental, das comunidades terapêuticas, grupo de autoajuda, das polícias, das escolas. Porque a minha meta nesse mandato, John, é ao final de 4 anos eu conseguir deixar estruturada em Campinas as diretrizes de um plano municipal sobre drogas, né, com diretrizes para as várias ações de política pública na prevenção, tratamento, reinserção social. Eu acho que vai ser uma grande contribuição. Sem dúvida. E aí a gente tem que superar resistências, há muita dificuldade de você fazer isso. E é aí que é importante você ter um agente político comprometido com a causa para ter a coragem, a ousadia de levar esse tema adiante. Porque muitos têm medo de assumir um compromisso diante das drogas. Padre, ainda tem gente que fala que política não trabalha. Olha aí, ó, a prova que é contrária, tá vendo? O lado bom da política. Com certeza. Eu vejo assim. Concordo com o Rossini, também o John aqui, né? Eu acho que isso é um trabalho dificílimo para nós que somos religiosos, por parte da igreja, para eles que são políticos, digamos aqui, o sério, né? Sério. Mas eu vejo que é um desafio muito grande, um desafio enorme, porque dói o coração, né? A gente vê, às vezes, andar pelas ruas da cidade e ver aquelas pessoas perambulando simplesmente sem saber para onde vai, o que querem, como querem. E me dá dor porque eu vejo assim, nossa, às vezes a gente não sabe para onde vai, mas tudo bem, eles sabem menos ainda. É verdade. Né? Eles sabem menos ainda. Às vezes é a vontade de pegar e colocar num carro, filho, vamos lá. Mas de nada vai Vou deixar esse mas adiantar. aqui para daqui a pouquinho. Espera aí, que tem que ter alguma outra resposta, não sai daí. Um dos grupos de autoajuda da Pastoral da Sobriedade de Jundiaí, São Paulo, se reúne no Centro Catequético da Catedral Diocesana Nossa Senhora do Desterro, localizada na Rua do Rosário, número 189, Centro. As reuniões acontecem às segundas-feiras, às 8 horas da noite. Mais informações pelo telefone 11 4586 0248.